Eu acho que essas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida ajudam a gente a se moldar, a gente a se tornar uma pessoa mais forte, com características melhores de resiliência, né? Quando você supera uma coisa dessas, você realmente vê a sua força e vê que qualquer outra coisa é fichinha e dá valor para o que realmente é importante na vida. Cara, existe um dom que eu tenho muita inveja na minha vida. Um único dom que eu tenho muita inveja, porque eu não tenho esse dom e eu tenho muita inveja, que é o dom da fé. Eu me encontrei na alimentação vegana. É mesmo? Você é vegana? Sim. Você não sabia? Alguém comentou comigo, mas eu não tinha certeza. Falam que todo vegano, todo mundo sabe que é vegano, porque ele não para de falar que é vegano. Então tá aqui você falando nunca que falou, eu sou vegana. eu nunca vi, nem na internet. Você não fica falando na rede social sobre isso? Eu não fico falando, porque eu não fico pregando. Eu acho que isso fez bem não só para o físico, mas também para o intelectual, né? Para o pessoal, intelectual. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ela que é da segunda geração, é sócia, diretora do Grupo Hope. Recebo Sandra Chaio, uma mulher incrível que consegue conectar todas as pontas da vida dela e que pode ser um ótimo exemplo para você construir uma vida de mais alta performance. Sandra, um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Thay. Uma delícia estar aqui no G4 com você. Sempre uma honra. Sandra, que também é nossa mentora e é uma mulher que eu admiro bastante, é de casa. Sandra, eu vou começar de um jeito que eu não começo. Porque normalmente em podcast a gente começa pelo mais leve e depois vai deixando o clima mais quente. Então eu quero começar com uma pergunta mais difícil, que deve ter sido de um momento marcante da tua vida, que foi o câncer que você enfrentou. Queria que você contasse, eu vou te fazer uma pergunta bem dura aqui, mas eu acho que você vai passar bem nela, que é: como é receber um diagnóstico de câncer sendo uma mulher super jovem e ativa como você? Olha, Thay, na hora é difícil. É uma notícia que ninguém nunca espera ouvir. Todo mundo acha que vai acontecer com os outros, não consigo mesma, né? Mas quando acontece, é um baque, realmente abre um buraco no chão. Mas, olhando para trás, hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque isso transforma a gente. Eu acho que essas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida ajudam a gente a se moldar, a gente a se tornar uma pessoa mais forte e com características melhores de resiliência, né? De poder, quando você supera uma coisa dessas, você realmente vê a sua força e vê que qualquer outra coisa é fichinha e dá valor para o que realmente é importante na vida. Isso transforma. Você falou dessa transformação. O que você acha que mudou na Sandra de antes para a Sandra depois desse momento? Olha, várias coisas. Vou começar pela mais importante, que eu acho que é prestar atenção para a nossa saúde. Eu sempre fiz esportes, me considerava uma pessoa saudável, só que eu tenho minhas indulgências e até hoje eu sou uma formiga. Doces para mim Eu também, é muito difícil. Então, é muito difícil, mas falam que todos os pós brancos fazem muito mal, né? Não é só a cocaína, é o sal refinado, o açúcar refinado. E aí, a farinha refinada. E aí, quando aconteceu isso comigo, eu vi que eu precisava mudar o meu estilo de vida, principalmente de tudo que eu colocava para dentro. Não só em relação à alimentação, mas também de pensamentos, de emoções, de coisas que eu estudava, que eu absorvia. Era uma época que ainda nem era forte de mídias sociais, não existia Instagram, tá? Mas era uma época que eu já começava a buscar as minhas fontes de conhecimento, então eu buscava fontes alternativas e isso, por um lado, também me deu muita força, porque assim, tem uma coisa em mim que eu acho que é muito interessante, que quando eu me interesso por um assunto, eu investigo esse assunto ao máximo. Então assim, eu tive meus filhos, né, com meus 20 anos, e aí eu passei um tempo com o corpo mudando, né? Você teve filho com 20 anos? Com 22, 25 Nossa, e 29. São 3. Uau. E cada gravidez eu engordava muito. Acima do que é o recomendado. Muito acima. E até os médicos falavam, não tem comida que você coma que engorde tudo isso. Mas aí, quando eu fiz 29 e tive meu último filho, eu falei, não, eu vou pegar esse assunto, vou investigar o que eu preciso fazer para não ficar mais nesse efeito sanfona, né? Porque antes eu tinha a desculpa da gravidez, até então, né? A partir de agora eu não tenho mais. Então, como é que eu vou me cuidar para ter essa performance positiva no meu peso, né? E aí eu comecei a investigar tudo sobre alimentação e tal, e foi bem nessa época que
eu descobri o câncer de tireoide, que falam que se você tivesse que escolher um tipo de câncer, que seja esse. É o menos pior, né? E tem uma coisa que o médico me falou, que ficou gravado na minha mente até hoje, que é o seguinte, ele falou que quem tem esse tipo de câncer aumenta a longevidade. Olha Isso só. em pesquisas, porque é uma questão que é um câncer que não vai te matar, mas que vai dar um chacoalhão na sua vida, que você vai prestar atenção em coisas que você não prestava antes e você vai buscar ter mais saúde. Você sabe que eu recebi aqui recentemente um médico, que ele é ginecologista, ele teve um câncer de tireoide, e aí ele começou a estudar muito fortemente longevidade. Por causa do câncer de tireoide. Ele tinha um filho pequeno, ele teve esse câncer, ele tomou um susto e ele falou, putz, que é o Dr. Renato Tomioka, eu vou começar a estudar. Ele começou a estudar mais fortemente longevidade e saúde por causa desse câncer, para ele não voltar a ter coisas parecidas. Isso, eu falei desde esse dia, eu nunca mais vou ter nenhum tipo de câncer, nenhum tipo de outra doença qualquer que seja relacionada a hábitos não tão saudáveis, né? E aí é a questão de você se aculturar, de você ir atrás de informação, porque às vezes a gente acha que, não, eu como super saudável, vai ver, quando você vai analisar, realmente não é bem assim, né? Então a gente tem que prestar atenção, ir a fundo, e o principal, não se enganar, porque a gente gosta de se enganar também, né? Total. Então eu acho que foi um período da minha trajetória que, então, assim, eu estava te contando, né? Nos 20, eu tive meus filhos e também foi aquele meu período de sprint. Sabe aquele período onde você não tem equilíbrio na sua vida? Sim. Foi um período... Ter filho é uma coisa que, assim, você se sente muito poderosa. É mesmo. Não é de mentira, não é papo, não é balela, assim, é de verdade. Eu me sentia realmente... Você podia gerar uma vida, eu podia qualquer coisa. E eu me lembro de estar na maternidade, na segunda vez que eu tive meu bebê, em 2005, no ano 2000. E eu fui com a diretora comercial, veio me visitar, ela ficou até meia-noite, a gente fazendo demanda, previsão de vendas, né, para produzir, para a fábrica produzir a nova coleção, até meia-noite. E aí, quando a enfermeira descobriu que ela estava lá, expulsou ela do quarto, só por isso que ela foi embora. Mas, assim, era um período que eu não tinha esse equilíbrio, sabe, entre vida profissional e vida pessoal. Eu estava na maternidade, estava trabalhando que nem uma louca. E isso não me atrapalhava, isso me deixava mais confiante até, me deixava produzindo mais, com mais força, com mais clareza mental. Então, foi uma época realmente daqueles tiros, assim, que a gente tem, que a gente evolui bastante. Que loucura, né? A Cris Junqueira falou isso também, que a mulher grávida é o bicho mais produtivo que existe. É um bicho produtivo, é um bicho forte, é um bicho que tem a faca nos dentes, sabe? Para fazer acontecer. É mesmo. E aí, foi logo nesse período que você descobriu o câncer, você estava com os filhos bem pequenos. O meu filho menor tinha 1 aninho. Nossa. Quando eu fiz a cirurgia. E depois fiz um tratamento com iodo radioativo. E aí eu tinha que me afastar dele e do trabalho. E foi no período que a gente também estava fazendo uma campanha de um produto muito inovador que a gente estava lançando na época, que é a calcinha nude, aquela calcinha que não tem costura e não tem elásticos, que é um super sucesso até hoje, super best-seller. E a gente estava trazendo isso para o mercado, não tinha ninguém que tinha isso aqui no Brasil. Então, uma super inovação. Nossa, e eu, em casa não, eu tive que ficar uns dias no hospital totalmente isolada, porque como é radioativo, você não pode ter contato com outras pessoas, até é uma situação meio horrorosa, assim, te colocam uma comida embaixo da porta, sabe? Você tem que pegar, porque ninguém, nem enfermeira pode ter contato com você. E eu lá isolada, não tinha essa facilidade hoje que tem de internet, Wi-Fi, e eu me lembro que eu levei DVD para assistir filmes no hospital. Então, eram outras épocas, mas... eu fiquei super aflita de ficar esse tempo todo lá isolada. Imagina. E tudo acontecendo aqui. E aí, de novo, quando eu voltei com a faca nos dentes, né? Com muita garra, porque aí eu falei, não, você dá valor, sabe? Para o que você, por um período, né, ficou afastada, não tinha mais, você dá valor e quer realmente voltar e fazer a coisa acontecer. Essa parte, quando você descobriu, você tinha um hipotiroidismo? Ou como é que você Eu nunca tive nada. Não tinha? O exame de sangue era normal? Meus exames sempre foram super normais. Eu descobri na gravidez do meu terceiro filho que eu tinha um pequeno hipotiroidismo. E que eu nunca tinha tido. Aí suspeitaram, deve ser da gravidez e tal. Mas aí, depois que eu tive bebê,
Fui fazer exames mais aprofundados, ultrassom e tal. Aí fiz uma punção num nódulo que detectaram que era carcinoma papilífero. Aí quando você vê o resultado do exame, carcinoma, já, né? Não. Já acende aquela luzinha. Mas eu descobri assim, depois de 1 ano, então, do meu 3º filho, eu tinha 30 anos, então muito jovem, Sim. no auge, né, da minha vida produtiva. E eu vejo que isso só me deu forças e só me criou mais resistência, resiliência para conquistar meus objetivos, né? Que demais. Eu fico pensando, Sandra, assim, eu sou uma pessoa, eu vou até entrar nesse assunto de religião, porque eu sei que você tem você tem uma boa religiosidade, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que, cara, existe um dom que eu tenho muita inveja na minha vida. Um único dom que eu tenho muita inveja, porque eu não tenho esse dom e eu tenho muita inveja, que é o dom da fé. Eu gostaria muito de ser uma pessoa religiosa, porque a morte, ela sempre esteve presente na minha vida, desde muito nova, né? Minha mãe estava grávida de mim, e aí os meus 2 tios gêmeos morreram no acidente de carro, nasci 3 meses depois, ela quase me perdeu no momento de muita tensão. E aí eu fiquei morando na casa da minha avó um tempo junto com ela, assim, vivendo bastante na casa da minha avó, e a minha avó também morreu muito jovem, com 50 anos, teve um advento cardíaco. Enfim, uma série de pessoas muito próximas morreram muito jovens por acidentes e coisas assim, né? E aí eu sempre tive muito medo da morte. Eu olhava para aquilo porque era uma coisa que eu tive contato muito jovem, era uma coisa que parecia extremamente... É uma coisa extremamente natural, todos nós vamos morrer, é a certeza que nós temos, mas é ao mesmo tempo altamente absurdo você pensar que uma pessoa que está aqui com você, que você ama, que você construiu uma trajetória junto, ela pode simplesmente não estar. E quando você vê, né, eu recentemente perdi uma outra avó, você vê aquela pessoa que você construiu todo um laço afetivo, que era viva, quente, ela ali deitada, com o corpo dela ali, mas ela não tá mais ali, né? Você encosta e é frio. Eu falo que, cara, se não fosse o fato da pessoa estar fria, você ia querer sacudir e acordar ela. Porque estamos todos aqui, queremos você e você hoje. Não tá. Também fiquei mexida com isso. E realmente é surreal. É inevitável, todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas a gente nunca quer pensar nisso. É que nem a história do câncer, né? Não é com a gente, nunca vai acontecer, né? Total. E é uma coisa que é sempre surpresa, né? Poxa, essa minha avó que faleceu, 93 anos, mas você nunca acha que vai acontecer. Eu não estava esperando, não era pra ser. E aí eu fico pensando pelas pessoas que eu gosto, que eu amo, né? E, puxa, como que é bom, igual a minha tia que estava lá no enterro, minha tia-avó que é super católica, ela tinha certeza, né? Ela tem a convicção de que ela vai reencontrar aquela pessoa, que essa pessoa agora está com outras pessoas queridas que também já se foram, que existe uma vida, uma continuidade. E eu não consigo acreditar nisso, e é ruim pra mim, eu queria muito acreditar, puxa, que incrível encontrar as pessoas que eu amo, pô, eu penso, putz, eu vou morrer e vai acabar, eu vou ficar no eterno nada, e isso me deixa totalmente angustiada. Como você lida com a morte? Bom, primeiro sobre religiosidade, né? Eu sou judia, e o judaísmo não é só uma religião, uma fé, é também uma etnia, é uma questão até cultural. Eu falo assim que a gente tem que sempre se unir, principalmente casamento, relacionamentos mais longo prazo, a gente tem que sempre buscar pessoas que compartilham da mesma cultura. Não estou sendo aqui querendo segregar nada, mas eu acho que é muito mais fácil. Sim. Que nem tem uma fala do Denzel Washington, que ele fala assim que o Steven Spielberg, ele não poderia ter feito, como chama aquele livro que fala sobre os negros, sobre escravidão, enfim, tem um livro, um filme muito famoso que fala sobre essa questão dos negros, da escravidão e tal, e que não poderia ter sido escrito por um não negro, porque só o negro sabe que quando ele acorda, o pente no cabelo é diferente. Tem coisas que você tem que sentir, né? Total. Que não adianta você fabricar, que você não vai sentir. E no judaísmo a mesma coisa, tem coisas, tem valores, tem uma cultura nossa, assim, que mesmo... sabe que existe judeu ateu? É mesmo? Que não acredita em Deus, que não tem fé. Então, isso tem em qualquer, né, numa religião como o judaísmo. Então, tem essa particularidade. Mas aí é porque, no caso, ele é etnicamente judeu, mas ele não pratica religião. Ele não pratica, ele não acredita. Tem muitos judeus que não acreditam em vida após a morte, coisas que o judaísmo prega, né? E isso fica muito na minha mente quando você me fala sobre morte, porque eu, além de ser judia, eu tenho muita fé.
Então, é isso que é. Tenho mesmo, assim, não é só minhas práticas diárias, cumprir as regras e as boas ações, né, da religião, não é só esse lado romântico da religião, mas também esse outro lado prático. Para mim existe sim, e assim, isso é bom porque conforta. Você me perguntou Lógico. Do meu câncer, né, para mim isso foi fichinha perto da morte do meu pai. Meu pai também, ele tinha 83 anos, mas uma super vitalidade e aquela pessoa que é imortal. Ele nunca vai morrer. E até hoje eu sinto ele em mim, assim. Eu acho que é assim que as pessoas não morrem. Quando ela vive em outra, né? E eu acho que é isso que me faz acreditar cada vez mais de que existe sim uma continuidade, que só o corpo físico é um pequeno detalhe. Às vezes a gente dá muito valor assim para aparência, para coisas que não são tão importantes e que o que verdadeiramente importa é o que tem dentro da gente, o nosso real valor. E você teve isso desde criança, assim? Você sempre teve essa crença? Sempre. Agora estamos falando da tua avó, né, que faleceu. Quando a minha avó faleceu, eu tinha 10 anos, a minha avó paterna. E a minha avó materna tinha 15. E que eu buscava muito conforto na religião. Eu lia muitos livros, não tinha internet. Hoje tem vários portais que falam sobre isso, tem podcasts que falam sobre isso, tem muita informação. Na época não tinha, então eu lia muitos livros de como o judaísmo vê essa questão da morte. E isso me confortou e me fez acreditar cada vez, me fez fortalecer a minha fé. E como é que o judaísmo vê? Porque eu não sei se é igual ao do catolicismo, né? Como que é o pós-morte na religião judia? Eu tenho medo de errar, porque, assim, tudo que eu vivi com a morte das minhas avós, quando foi a do meu pai, que, se Deus quiser, demore muitos e muitos anos, né, para acontecer com você, mas você vai ver que é surreal. A gente ama as nossas avós, mas pai e mãe assim, é inexplicável a ligação. E, assim, a gente perde a convivência. Mas, como eu falei, ele vive em mim. Tudo que eu faço, parece que ele está aqui comigo todos os dias. Até no seu DNA, né? De fato, ele no meu DNA. Bom, eu sou super parecida com ele. Mas eu acho que essa questão da fé no judaísmo, eu tenho até medo de falar aqui, porque tem muita gente muito mais religiosa que eu, que estuda muito mais a fundo esse assunto. Não, sim, mas... Posso falar alguma coisa errada e posso ser criticada. Mas o jeito que eu vejo a fé, essa questão da morte, é que existe sim uma continuidade. A gente não veio para esse mundo à toa. A razão de existir de qualquer pessoa pode ser, Deus me livre, um bebezinho que vive um mês e depois fala, ele tem uma missão nesse mundo. Acho que tem isso e tem a continuidade, existe sim reencarnações. Isso que eu tinha dúvida, porque no catolicismo acredita-se que existe o céu, o purgatório e o inferno, né? Não, isso não tem no judaísmo. Vocês acreditam que a pessoa reencarna? Sim, todas as pessoas reencarnam e não existe inferno. Existe o céu, existe o paraíso. Legal. E existe o Messias, que quando chegar, os mortos vão levantar. E até essa é uma questão polêmica no judaísmo, porque no judaísmo a gente não pode doar órgãos após a morte. Não? E falam, não sei, posso estar errada, hein, gente, não vão me cancelar, mas... Não, mas você não é uma especialista, você é uma pessoa que vive a religião. Tô aqui ouvindo... Mas pelo que eu ouço falar, de novo, não estudo esse assunto a fundo, mas pelo que eu sei, não pode doar órgãos, porque justamente quando o Messias chegar, voltar, né, os mortos vão levantar, vão voltar a viver e não pode ter partes faltando. Basicamente isso. Interessante. E Sandra, olhando, você tem uma religiosidade super forte, acho que o câncer você trouxe, que ele foi um incentivo para você a fazer hábitos mais saudáveis, a construir hábitos mais saudáveis. E uma coisa que eu olho muito, né, você é uma executiva de sucesso, é mãe, é mulher, é irmã, tem uma série de outras coisas que você também é, além de ser uma grande executiva da Hope, que é uma marca que todas as mulheres do Brasil conhecem, admiram e usam. Você, além disso, você também pratica yoga. E yoga é uma prática que não é religiosa, né? Embora algumas pessoas conectem muito, porque dentro do budismo existe a prática da yoga como parte da religião, ela pode ser, e do hinduísmo também, ela pode ser praticada por qualquer
pessoa em qualquer religião. Como é que você foi parar na yoga? Como é que você conheceu isso? Então, eu sempre gostei muito de esportes. Então, na adolescência era handball, eu fazia academia, na época tinha aula de aeróbica, sempre fui fissurada por esportes, sempre fez parte da minha vida. Eu viajo para fazer esportes, adoro esquiar. Todos os anos eu viajo para esquiar. Então, uma coisa que eu gosto muito. Agora, o que eu sempre falo é que dieta e esporte não existe o melhor ou pior. É sempre o que é melhor para você. É o que você vai realmente fazer. Total. Né? Eu me encontrei na alimentação vegana. É mesmo? Você é vegana? Sim. Você não sabia? Alguém comentou comigo, mas eu não tinha certeza. Falam que todo vegano, todo mundo sabe que é vegano, porque ele não para de falar que é vegano. Então, você nunca falou, eu nunca vi nem na internet. Você não fica falando na rede social sobre isso? Eu não fico falando, porque eu não fico pregando. Mas foi uma decisão que eu tomei, que hoje eu vejo que é depois desse clique que me deu depois do câncer, né, de que eu precisava mudar meus hábitos, que eu precisava melhorar tudo que eu colocava para dentro, e isso incluía não me alimentar de morte, né? Eu acho que isso fez bem não só para o físico, mas também para o intelectual, né, para o pessoal, intelectual. E a questão do yoga, ela veio também porque eu, depois desse episódio, também estava buscando um esporte que eu pudesse fazer todos os dias, que eu não ia me enjoar. Então, eu podia correr todos os dias, ia me machucar. Podia fazer musculação todos os dias, ela é necessária se a gente quer viver bem, mas não é aquela coisa que você ama, pelo menos no meu caso, tem gente que ama, né? Eu gosto muito. Você gosta? Adoro. Acho que me dá uma relaxada, assim. Mas eu entendo, é porque é super repetitivo, meio monótono, né? Não tem... Sabe o que eu gosto da yoga? É um desafio de mim contra mim mesma. Então, desenvolve isso em mim em várias áreas, não só no físico, de novo, sabe? Em várias áreas. Você precisa de equilíbrio, você precisa de elasticidade. Então, se você fizer analogias até tua vida profissional, tudo cabe, sabe? E, então, para mim, é uma fórmula que funcionou. Eu tenho muito prazer em fazer os exercícios de yoga e eu realmente tem épocas que eu faço todo dia, tem épocas que eu faço 3 vezes por semana, 4, mas é uma prática que, assim, eu nunca mais quis tirar da minha vida. Eu quero fazer para sempre e sempre. E é engraçado, interessante, assim, que você tem a yoga como prática sua de saúde, prática pessoal, mas você construiu uma outra marca dentro do grupo Hope, que está muito ligada ao universo wellness e ao universo da yoga também, né? E não que é foi o Hope à toa. Resort. E é isso que eu queria entender, porque a Hope, né, o seu pai fundou, certo? Sim. E aí vocês trabalhavam até então com lingerie, né? Com roupas íntimas, no geral. Femininas. E aí agora vocês têm feito algumas expansões de portfólio. E uma delas foi a Hope Resort. Foi. Como é que foi essa conexão? Por que a Hope Resort fazia sentido? O quanto que a yoga, a prática, te influenciou em pensar nessa marca? A Hope Resort nasceu da nossa vontade de extravasar, de sair da moda íntima. Porque você está usando, com certeza, uma calcinha, um sutiã, mas eu não sei o que você está usando. Sim. Eu sei que isso te dá segurança, é um autocuidado, te dá até, muda a tua postura, né? Quando a gente está... a gente acredita de verdade que a beleza, o nosso poder vem de dentro para fora, né? Até do autoconhecimento, né? Não só do físico, de novo, mas também do intelectual. Mas a gente está sempre nos bastidores, a gente está sempre embaixo. Sim. E a gente sentiu essa necessidade de extravasar, de sair para o mundo exterior, de as pessoas verem, notarem que a gente existe de uma forma mais objetiva. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, a gente estava muito tendencioso a entrar na moda, fazer uma moda mais casual, tipo um loungewear, uma roupa mais usável, mais confortável, mas a gente começou a ver que estava acontecendo uma tendência muito forte de wellness, né? Dessa busca das pessoas, assim como eu estava buscando, que eu já estava num outro momento, mas essa busca de todas as pessoas, dessa coisa do bem-estar, de momentos de bem-estar, de lazer, de autocuidado mesmo, aí físico, né? E aí a gente viu que estava acontecendo também uma tendência muito forte do athleisure, que é a união do athletic com o lazer, né? E aí a gente decidiu que a gente iria investir nesse tipo de moda, porque é uma moda casual, mas ao mesmo tempo é uma moda que valoriza o corpo da mulher,
tem o mesmo tipo de maquinário, de expertise, de modelagem, né? Que a gente já tinha muito forte, né? Porque a gente faz roupa íntima. Se eu faço um sutiã, se eu faço uma calcinha, com certeza... É super difícil. Sutiã tem até sutiãs de 37 componentes. Uau! Então, é uma engenharia. Eu falo que eu sou arquiteta de formação, fazer um sutiã é uma arquitetura, assim, é bem complexo. Então, se eu consigo fazer, se eu tenho expertise, modelagem para fazer um sutiã, com certeza eu vou fazer o melhor topping, a melhor legging, enfim, todos os melhores produtos para as práticas de esportes em geral e para essa tendência do athleisure. Então, foi daí que nasceu essa nossa vontade, né, de extravasar, de sair para a moda exterior, dentro desse conceito do athleisure. E aí a gente tinha também, dentro da Hope Lingerie, da nossa rede de lojas de moda íntima feminina, a gente tinha biquínis, a moda praia, que era uma linha mais resort, que você também usava não só para os momentos ao sol, mas também para viver sua vida, porque nós brasileiras somos casuais, né? A gente usa esse tipo de roupa no fim de semana para sair para jantar à noite, né? Um vestidinho que é uma saída de praia, na verdade. Total. Esse tipo de somente roupa no verão, né? Você às vezes passa o dia inteiro com a mesma roupa. Daí a gente decidiu fazer da bandeira Hope Resort ser a nossa bandeira de moda casual e sair da moda íntima. Então, ficou na loja da Hope tudo que é moda íntima mesmo e tudo que é outwear foi para Hope Resort. E aí a gente começou esse projeto em 2017, já foi um projeto que nasceu liderado por mim. A gente tem também uma outra marca de lingerie, né, que eu ajudei a fundar em 2015, que é a Bonjour Lingerie. Então, eu já tinha uma certa experiência com novas marcas. Mas tem uma curiosidade. A Hope Resort nasceu já um sucesso. A gente lançou esse conceito do athleisure alguns anos antes, uns 2 anos antes. Então, junto com a Bonjour Lingerie, em 2015, que com essa proposta de fazer essa moda mais casual, para os momentos de lazer, de bem-estar, mas com um apelo mais fashion. Inclusive, contratei até um estilista para liderar esse projeto, um estilista muito conhecido. E aí a gente lançou essa marca que chamava Nu, porque era uma marca que a gente tinha registrada. Esse estilista era super vanguardista, ele adorou a marca, ele falou, não, vamos lançar então tudo que é outwear da Hope vai se chamar Nu. Ele gostou dessa independência da arquitetura. Independência, da dicotomia. E aí, a gente lançou esse projeto, que hoje é Hope Resort, com a marca Nu, com um produto mais fashion, um preço mais alto, e aí a marca não estava acontecendo. Então, esse é um case de insucesso nosso, Que legal, né? E aí vocês pivotaram. Aí a gente contratou uma consultoria para fazer esse diagnóstico para a gente, o que não estava certo, né? O que a gente precisava ajustar. E aí, as principais coisas que detectaram era que o preço tinha que descer um nível, o estilo tinha que descer um nível e também a marca deveria mudar, deveria receber o nome Hope, né? Sim, que é uma marca sobrenome, forte já. Que já daria meio caminho andado. Total. Né? E aí a gente a gente pivotou, deu super certo. Hoje a gente já está com 20 e poucas lojas da Hope Resort. Uau. E outras 24 que são lojas para cidades pequenas, cidades de interior, lojas de rua que carregam as duas marcas, Hope e Hope Resort. Isso é muito legal, Sandra, até num ponto que eu fico pensando que é um desafio, né, para todo mundo, e até olhando para a parte filosófica que a gente fez aqui, a gente quer fazer da nossa vida o mais completa possível, né, que a gente consiga explorar as nossas potências em todas as esferas que a gente vê valor, né? Algumas pessoas veem muito valor na família, outras não veem tanto, mas a gente não vê valor em uma coisa só, majoritariamente, né? Verdade. E o que eu tenho reparado, assim, em várias novas marcas e até empresas que eu admiro muito, é que normalmente elas acabam juntando várias disciplinas diferentes numa coisa só. E aí, não é que eu tô dizendo um ecossistema só, tá? De produtos diversos e tal, mas assim, elas criam de fato um universo, onde o cliente, ele consegue explorar grande parte da vida dele dentro desse universo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem a Alo Yoga. Então, é a minha principal referência para fazer a Hope Resort. Olha que legal. Sim. E eles são um universo. Então, sim, se você se identifica com
com a yoga ou com a espiritualidade, ali você tem um lugar em que você consegue quase que participar de um filme, né? Como se você estivesse no cenário ideal de mundo para sua característica de personalidade. Então, putz, eu vou lá, tem um bar com comida saudável, com drinks gostosos, eu tenho a loja de roupa, eu tenho aulas de yoga, eu tenho aula de meditação, eles têm um Instagram riquíssimo, eles fazem eventos que são super legais. Então, você passa a ser parte de uma comunidade ali que consegue fazer com que a vida que você sonha seja tangibilizada numa marca. Eu me mudei recentemente, e aí eu estava procurando um lugar, trazendo um pouco aqui para minha vida pessoal. Trabalho muito, mas eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de arte, né? Eu gosto muito da minha família, sou muito ligada à família, namoro, gosto muito, quero casar, quero fazer meus filhos. E aí, coisas que eu não queria fazer, eu queria ter mais tempo. Como é que eu vou ter mais tempo? Eu não acredito muito que existe essa coisa de work-life balance. Acho que a gente não fica nunca equilibrado, mas existe work-life wellness. Uhum. Então, que é quando a gente tá bem dentro do que a gente construiu no nosso universo de trabalho e de relacionamentos, de tudo que a gente quer expressar na nossa vida, né? Até porque o que a gente quer, a gente arruma tempo. Exatamente, né? Exatamente. Eu falei, mas tem várias coisas aqui que não enriquecem nada a minha vida. E aí o que eu falei, primeira coisa que eu quero é pagar um boleto só e não ter mais nenhum trabalho com a minha casa. Diarista, uma cozinheira, conta de luz, de água, de gás. Que assim, às vezes eu até esqueci o gás, não porque eu não tava com dinheiro, mas porque eu nem lembro, porque não tava, assim, era mais uma coisa. Eu falei, eu quero me dispensar de tudo que me toma tempo, eu quero também morar perto do meu trabalho, e eu quero estar num ambiente, e esse era o mundo ideal, né, que eu queria, eu achei. Eu quero estar num ambiente que eu tenha coisas de saúde que eu não precise me deslocar muito, pelo menos perto de uma academia. E aí eu me mudei para um lugar chamado JFL, que eu consegui, e não é uma propaganda, tá? Existe isso? Existe. Nossa, já tô querendo mudar para lá também. Não é uma propaganda real, assim, não sou patrocinada nem nada, mas eu realmente, ali é um prédio, e isso que eu achei muito legal, porque eu conversei com a fundadora, e por isso eu tô perguntando da sua vida do yoga ali, quando a gente consegue fazer do nosso negócio realmente ser parte de quem a gente é, né? Uhum. Então ela tinha esses mesmos pensamentos que eu, e aí ela criou o JFL, que são vários prédios que existem aqui em São Paulo. Você paga um boleto só, aí você quebrou o negócio do seu apartamento, parou de funcionar a TV, eu ligo, o cara vai lá e conserta, na hora. Uhum. Não tem... a faxineira limpa lá todo dia, arruma minha cama, faz tudo pra mim. Eu tenho um café da manhã lá embaixo, que eu como todo dia, café da manhã bom, saudável. A academia eu parei, eu antes malhava numa academia super cara, parei, porque lá é excelente, os aparelhos são tipo top Novinhos. Do top do top, melhor do que da academia cara que eu malhava. Tem uma quadra de tênis, tem piscina, tem sauna, pessoas legais, pessoas que gostam de conversar, super cheio de arte. Então, ali tem tudo que eu gosto. E ela contando pra mim que foi isso. Ela falou assim, cara, eu quero que seja um espaço que as pessoas consigam ter tudo que elas precisam pra viver bem. Para poder focar a sua melhor performance no que realmente precisa, né? Exato. Não você não vai ter trabalho. Não perder tempo com essas coisas que não merecem seu tempo. Exatamente. E ali quando a gente olha para isso, putz, eu tô num ambiente que eu não tenho que perder tempo com o que não precisa, eu tenho saúde, eu tenho arte, que são as coisas que eu gosto, então eu tenho muitas coisas ali. Cada vez mais, as marcas mais legais têm feito isso acontecer. Então, quando você me contou da yoga e eu vejo a Hope Resort, essas conexões, é como se você estivesse integrando as suas paixões pessoais e profissionais no mesmo lugar. E não é só para mim. Eu vejo que é muito nós, mulheres, nós somos assim. Uhum. Eu não sou 100% do tempo saudável, 100% do tempo vegana, 100% do tempo zero açúcar. O contrário. Uhum. A gente tem nossos momentos de indulgência e tal. A Hope Resort, ela nasceu muito para ser aquela marca para a mulher real, né? Para aquela pessoa real que vai lá fazer seu esporte, se preocupa com o seu dia a dia de ter uma alimentação saudável, mas que também dá suas escapadinhas, vai sair comer um fondue à noite, agora nesse frio, né? Que vai ter seus momentos de indulgência, vai tomar uma cervejinha junto com um churrasco, né? Não é o meu caso, mas para mulher de verdade, né? Não é para atleta profissional, nada disso. É para gente que quer viver o nosso dia muito bem vivido, com muito bem-estar, com muito conforto, com tecnologias, enfim, e com estilo,
também que a marca propõe. Isso é muito legal. Esse estilo de moda, eu acho que ele dá também uma liberdade grande pra gente, né? Eu vi recentemente um influenciador americano falando que, putz, o estilo dele era darwiniano. Que ele usava uma roupa que ele podia ir pra academia, ele podia ir pro trabalho, ele podia ir no cinema, ele podia fazer o que ele quiser, ele não precisava se trocar. E nos Estados Unidos tem ficado cada vez mais comum. Você tem uma roupa que é bonita e que você consegue usá-la. Exato. De maneira integral no seu dia. Isso é incrível. Olha o tanto de tempo que a gente poupa. Ainda mais mulher, né? Legging. A gente usa as roupas, você pode ficar com um top, com a legging, colocar uma terceira peça e viver seu dia tranquilamente. Agora, se você me permite, eu queria te falar sobre... Você estava falando sobre ecossistema, sobre Alo, né? Que tem Alo Yoga, Alo Moves, Alo House, né? Tem todo um ecossistema em torno dela. A proposta da Hope Resort é muito voltada para essa coisa do lazer, do bem-estar, do movimento, da mulher contemporânea. Mas eu acho que o verdadeiro porquê da Hope, a verdadeira razão de ser do grupo Hope é fazer com que as pessoas e os negócios prosperem. Eu acredito muito que a gente criou uma rede de prosperidade assim para todo mundo que faz parte dela. Que legal. Né? Desde os colaboradores, desde a vendedora das lojas até os nossos franqueados, né, os nossos lojistas que fazem as suas vidas, vivem de roupa literalmente, né, criamos um negócio para ele que ele é validado, ele é seguro, ele é rentável e é conectado aos nossos valores, a tudo que a gente acredita. Então assim a gente consegue promover a prosperidade para todos que fazem parte. Muito bacana esse propósito, lindo. Sandra, a gente já vai daqui a pouco se encaminhar para o fim, mas eu quero fazer uma última pergunta, que essa pergunta vai ser mais extensa. Tá? Depois eu vou fazer 2 perguntinhas curtas, se der tempo. Que é, como é que você organiza o seu dia? Então, eu acho que muitas mulheres como você precisam fazer uma boa gestão do tempo. Então, a gente faz essa pergunta aqui, que é, putz, que hora você acorda? Quando você faz exercício, quando você trabalha, quando você vai dormir, o que você come. Meio que faz um raio-x do seu dia. Gestão do tempo, super importante para a gente poder E até para entender seus hábitos também, porque muitas pessoas podem querer copiar os seus hábitos. Eu sou uma que posso... Não recomendo, gente. Não sei, eu acho que faz sentido, hein? Olhando por aqui, faz sentido. Mas, eu já tentei ser aquela pessoa do clube das 5, que acorda às 5 para ir malhar e tal. Eu realmente gosto de fazer meus exercícios todos os dias e de manhã. Eu gosto de acordar, já fazer meus exercícios. Que horas mais ou menos você acorda? Pode falar de verdade, não tem problema. Já tentei acordar 5, 5 e meia, não dá. Eu acordo 7 e meia. Ótimo. Tá? Eu acordo 7 e meia, vou para yoga, ou eu corro também e eu faço musculação. Eu acho que esse tripé, para mim, é o que funciona. Esses são os seus 3 exercícios físicos. Ou um aeróbico, musculação e yoga. Às vezes você faz combinado no mesmo dia as 2 coisas? Faço. A maioria das vezes faço combinado. Legal. Ou faço, sempre, pelo menos 3 vezes por semana eu faço todos eles. Então, várias vezes vão se intercalar, né? Vão se sobrepor. E você come antes? Não. Eu faço jejum há muitos anos, há uns 7 anos. Eu não como nada de manhã. Por quê? Porque eu vi que eu podia. É que nem a história da alimentação plant-based. Quando eu descobri que eu não precisava comer bicho para ter as proteínas, para mim foi uma descoberta, assim, uma revolução na minha vida, né? Mudou tudo, fiquei muito mais feliz e, assim, melhorou tudo, disposição, cabelo, pele, unhas, tudo melhorou. Na questão do jejum também, eu descobri que minha melhor performance é em jejum. Não só física para esportes, mas também mental, intelectual. Quando eu tenho uma reunião importante, alguma coisa que eu tenho que ter um desempenho assim melhor, acima da média, eu não como. No máximo eu tomo um café. Eu acho que isso faz muito, pelo menos para mim, faz diferença. Para mim também, faz muita diferença. Mas eu tenho amigas que não funciona, que elas não conseguem. Tem gente que fica com pressão baixa, fica com hipoglicemia. Nossa, mas para mim funciona muito. E eu comecei fazendo um teste numa época, clareza mental, muita. Eu comecei a fazer esse teste numa época que ainda não estava na moda, né? Uns 7 anos atrás. E eu me lembro que o meu personal falava assim, nossa, o que você comeu hoje de café da manhã, que você tá com esse gás todo? E eu, nada, né? Ele ficava chocado, mas como? Pelo menos uma banana. Pelo menos... Senão vai ter hipoglicemia. Meu personal também falava isso antes. Aí depois foi difundido a questão de jejum intermitente e tal, mas... E é comprovado, assim, total, né? Para vários aspectos. Você sabe que eu faço desde que eu nasci, né? Eu nunca consegui comer café da manhã. Aí quando eu descobri que eu não preciso, né? Eu me forçava, porque todo mundo tem aquele mito, não, é a primeira refeição, a mais importante do dia, café da manhã, coma que nem um rei, depois, né? Mas então, quando eu descobri, mudou tudo, assim, porque eu me forçava. Eu nunca gostei de tomar café da manhã.
Então, você não come aqui, aí depois faz o exercício. Faço exercícios. E aí, você come depois do exercício? Não. Também não? Eu só almoço. Você só almoça. Aí, você sai do exercício, o que acontece aqui depois? Aí, eu lavo meu cabelo. Eu sou leonina e pra mim, cabelo é um negócio muito importante. É verdade, eu perco tava aqui muito já tempo, olhando pro cabelo. Você lava todo dia? Não todo dia. Quando eu não faço aeróbico, eu não lavo. Tá. E não precisa. Às vezes eu sou muito no verão, principalmente, eu acabo lavando mais vezes. Mas eu procuro não lavar todo dia, porque eu acho que resseca muito o cabelo. Sim, o seu é mais para ressecado? O meu é mais ressecado. Mais ressecado. E então eu cuido do meu cabelo, né? Tomo meu banho, cuido do meu cabelo, e aí sim eu tô pronta para viver meu dia. Aí eu vou pro escritório e começo minhas reuniões, e eu tenho tentado gastar mais tempo para postar nas mídias sociais. Mas é um negócio ainda, é um desafio para mim, porque... Mas é importante, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento, então é importante você contribuir. É tão gratificante, Thay, porque quando você vê que você fala alguma coisa num podcast como esse, que muda uma chavinha aí na vida de alguém, é demais. É muito legal. E essa pessoa te dá um feedback, né? Total. Porque eu tenho certeza que muita gente é impactado por alguma coisa que eu falei, algum case que eu contei, algum livro que eu indiquei, mas que eu nunca vou saber. Sim. Agora, as que têm a generosidade de me contar, eu fico muito feliz. E aí faz tudo valer a pena. Então, eu procuro dar uma atenção, né, para o meu Instagram, principalmente. Um dia ainda vou fazer TikTok. Não vou fazer dancinha, mas eu acho que é uma mídia também muito legal para criar conteúdo, né, gerar valor aí para a vida das pessoas. Sim, principalmente para alcance, né? Ele alcança muita gente. É isso. E então, eu começo minhas reuniões, eu almoço geralmente no escritório, quando não tem algum almoço, algum encontro com as amigas. E aí você leva comida, você compra por lá, você leva sua marmita. Você é marmiteira, então. Sou marmiteira. E o que você come normalmente no almoço? Eu como, então, muitas saladas, legumes, verduras, tofu. Eu tenho fases de arroz e feijão, que aí eu como arroz e feijão, eu sou muito das fases, tá? Tem fases do tabule de quinoa com tofu, e aí eu como uma semana inteira até enjoar. Aí depois a fase do arroz e feijão, aí arroz e feijão até enjoar. Mas é bem assim, comida caseira, nada muito elaborado. O mais elaborado eu deixo para a noite, para o jantar. E esse ponto, Sandra, até olhando para você, você é uma mulher que tem claramente um como é que eu falo isso? Você tem bastante massa muscular. Tenho. Visualmente. Eu ia falar em português, estava procurando uma palavra. Você tem bastante massa muscular. E você não come nenhuma proteína animal. Nem ovo, nem queijo. Não, mas é que assim, as pessoas acham que proteína só tá nas carnes. No ovo, no peixe, no frango, na carne. Mas não é uma verdade. Se você for pensar, até na melancia tem proteína. Sim. É que tem outras coisas também, tem proporções menores, mas tem. E eu acho que assim, se você é atleta, você que faz bastante esporte, faz musculação, você deve suplementar com whey. Sim. Eu também suplemento, mas em vez de usar a proteína isolada do leite, eu uso a proteína isolada da ervilha, do hemp, que é uma proteína que eu trago de fora, que é proibida aqui no Brasil. Sim, eu uso também proteína vegana, até porque a proteína do leite eu acho que causa muito gás, muito desconforto abdominal. E eu busco sempre as mais puras, não essas saborizadas, adoçadas. Eu busco com gostinho de chocolate, sabor gostinho neutro. de doce. Sem sabores, sem nenhuma outra adição, só a proteína isolada mesmo. Eu acho que é mais saudável, né? E eu costumo jogar essa proteína, às vezes, em cima do arroz e feijão, que o feijão já tem proteína, mas para aumentar essa densidade de proteína, né? Dos alimentos que eu consumo. Mas você faz cálculo de proteína? Tipo assim, putz, eu tenho tanto de quilos, então eu preciso calcular isso por 1,8, 1,2, se eu quiser ganhar massa, ou não? Não, é mais intuitivo. Já tentei. Quando eu virei vegana... eu não gosto de falar vegana, porque veganismo envolve uma série de outras coisas que... Roupas, de outros tipos de hábitos. Que eu evito, mas não é, assim, fundamental para mim. Para mim é mais essa questão, é mais egoísta, eu falo, porque é mais para mim mesma. Eu me sinto melhor sem consumir esses produtos. E não tinha nutricionista, ou pelo menos eu não conhecia nutricionistas, que esse ano faz 10 anos. Nossa, bastante. E eu ia nos nutricionistas, eles não sabiam me atender, né? Porque falavam justamente, pelo menos ovo, pelo menos whey, pelo menos, né? Eles não sabiam me atender. Então, eu tive que ir moldando a minha dieta. Então, acabou ficando uma coisa muito intuitiva. E mesmo depois, já tentei ir em nutricionistas para montar dieta, para calcular as gramas exatamente e tal. Mas eu descobri que eu não funciono muito bem assim. É que nem na corrida. Eu gosto de me colocar os desafios. Eu vou comer 3 doses de proteína por dia
E assim eu me arrumo. Porque se eu... É que nem os quilômetros, né? Hoje eu vou correr 5 quilômetros. Aí eu não tenho essa neura do pace, né? Do tempo e tal. Eu proponho a correr os 5 quilômetros e pra mim tá bom assim, né? Sim. Então, na alimentação é a mesma coisa. Eu me proponho a comer pelo menos 2 a 3 doses de proteína no dia e eu vou nessa. Aí você come 2 ou 3 doses de proteína... Ou proteína isolada, ou tofu, feijão, sim. Os grãos, né? Ótimo. Lentilha, grão de bico, sementes. Legal. E aí você falou que você deixa o melhor pro jantar. O que é o melhor? Não é que você é o sabe melhor. que eu também faço isso, mas dizem que é errado, né? Vários médicos que vieram aqui falam, você tem que comer mais no período da manhã, do dia, e à noite você comer menos, por uma série de questões. Mas assim, é porque o jantar é aquela refeição que você tem tempo, né? Um pouco mais de tempo. E tem tempo e você encontra a família. Né? É aquela refeição afetiva. Que você vai... É afetiva, que você vai sentar todo mundo na mesma mesa, sim. Né? Não é na correria do dia a dia. Você não está comendo só para se nutrir, você está comendo para também socializar, sim. Você sai para jantar também. Então, total. Você acaba elaborando um pouco mais. Não que eu coma mais, mas também é uma coisa errada que eu faço, que eu como minha sobremesa no jantar. Eu me dou essa indulgência uma vez por dia de comer um docinho, uma coisa, né? Uma tâmara e tal. Mas isso... vai sempre no jantar porque é meu momento de indulgência. Ah, não, mas sobremesa, tâmara, tá tranquilo, cara. Não, mas não é sempre tâmara. Um brigadeiro. Não, mas é brigadeiro, é tudo. É bolo de brigadeiro, é pão de mel. Agora eu tô na fase de pão de mel, bolo de milho, bolo de fubá. Demais. Mas e no alimento mesmo, sem ser a sobremesa, no prato principal, o que você costuma comer na janta? Eu faço quiche de grão de bico com espinafre, faço umas coisas mais elaboradas. Legal. Não necessariamente são mais pesadas ou mais... Né? Você sabe cozinhar? Olha, acho que até sei, mas faz muito tempo que eu não cozinho. Sabe essa coisa de você delegar algumas funções que... para você ter tempo de se dedicar para aquelas que realmente são importantes? Não, isso é terrível, eu não sei cozinhar nada. Se você me falar que eu vou produzir meu alimento, acabou. Não vou comer nada, não sei, assim, sei fazer um ovo. Olha, na época que eu casei, eu gostava, né, porque eu tava brincando de casinha, eu casei muito jovem, e aí eu tava brincando de casinha, aí eu gostava de fazer minha comidinha pro meu marido, né, e tal, e isso me dava prazer. Mas quando vira uma função, né, não, você tem que fazer, senão você vai... Aí você perde esse prazer. Total. Né? E sempre, uma curiosidade é que eu nunca ia desconfiar que eu ia virar vegetariana, vegana um dia, mas eu nunca gostei de mexer com um bicho, com peixe, ovo também não. Mesmo. Eu tinha nojo. Eu ia fazer um bolo, eu pedia para alguém quebrar o ovo para mim. Então, acho que essas coisas são intuitivas, tem um porquê. Você vai analisar depois, você vai ver que tem um porquê e não era para ser, não era para eu consumir esse tipo de... Se eu não quero nem quebrar um ovo, por que eu vou comer ele, né? Tem que refletir sobre isso, porque eu tenho nojo também de quebrar o ovo, mas eu como. Mas é verdade. Então, beleza, aí você se alimenta aqui à noite, mais ou menos que horas vocês costumam jantar? Eu procuro jantar cedo para poder fazer mais tempo de jejum. Né? Então, eu procuro jantar às 7, mas acabo jantando umas 7h30, né? Quando todo mundo chega em casa. Legal. E aí, depois, nesse momento à noite, lá pelas 19h30, como é que você faz aqui nesse momento? Eu começo a responder os e-mails. Trabalha um pouco mais. Trabalho um pouco mais. E depois tomo um chazinho. Eu gosto muito de rituais, né? Eu também. Os rituais da manhã e tem os rituais da noite. E à noite sempre pede um chazinho. De manhã eu tomo chá verde, à noite eu vario mais e tomo chás variados aí de ervas. E é esse ritual, assim. Mas eu costumo trabalhar, ler um livro. Você gosta de ler? Amo ler. É mesmo? Eu tenho uns 10 livros na minha cabeceira e eu não gosto de ler o mesmo livro até o fim. Eu gosto de... Quando tá muito bom, eu paro e aí eu vou para outro, porque eu não quero que aquele acabe. Eu tenho isso também. Falar, não, se eu terminar de ler, eu vou ficar muito triste, vou sentir falta. Deixa eu pegar um pouco, adiar, né, o final. E eu amo podcast também. Podcast eu assisto na esteira ou na estrada. Em vez de ouvir música. Que todo mundo é uma ótima forma de estudar também, né? O podcast, ele é uma companhia que você pode usar em qualquer momento. Eu também faço demais isso. A minha namorada odeia. E aí, às vezes, eu tô no estrada, eu quero música, mas vamos botar só um pouquinho de podcast, só um podcastzinho. Meu marido e meus filhos já estão acostumados, mas eles também me xingam. Mas realmente é uma ótima companhia para estudar e otimizar. Se conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, é excelente. Perfeito. E você costuma dormir quanto tempo? Eu durmo 8 horas. 8 horas. Arrasou. Eu procuro dormir umas 11, 11h30. E dorme bem? Durmo. Você se lembra dos seus sonhos?
Eu tenho fases, né? Tenho fases que lembro, agora eu tô numa fase que eu não tô lembrando dos meus sonhos. Veio um médico aqui, que foi o Dr. Duprá, e ele falou, e o próprio Luciano Bruno, bom, que é nutricionista, falou, cara, um bom sinal de que você tá dormindo de maneira profunda é você lembrar do seu sonho. Também já ouvi isso. Mas tenho fases, não é sempre que eu consigo lembrar dos meus sonhos, não. Esse é um ponto que antes me agoniava, porque eu sonho muito e eu lembro muito dos meus sonhos. Às vezes eu acordava até com aquilo assim, meu Deus, que sonho, aconteceu tanta coisa, eu vivi uma outra vida aqui. E aí eu pensava assim, será que isso é ruim ou bom? Aí eu fui agora descobrindo que é bom, olha só. Ótimo, então tem realmente duas vidas. Bom demais. Sandra, então acho que a gente está terminando aqui. Eu queria só perguntar para você, você falou sobre livro e podcast, queria indicação sua, porque você está conseguindo se manter uma mulher super atualizada à frente do seu negócio. A gente falou bastante aqui dos seus hábitos saudáveis. Então, para finalizar, esse hábito intelectual, o que você costuma, o que você indica para quem está ouvindo a gente de leitura e de podcast? E pode ser de qualquer assunto. Tem que indicar um só? Pode ser mais de um. Não, é que eu gosto de indicar os clássicos, porque assim, eu tô lendo agora, relendo, na verdade, Gestão Exponencial, como que é o nome? Eu sou péssima para decorar nome de livro, mas... Organizações Exponenciais. Organizações Exponenciais, que eu acho fantástico, acho que é um ótimo livro para quem tá lá na gestão, no dia a dia de um negócio. É muito bom. Mas eu não queria indicar esse, eu queria indicar o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, porque eu acho que ele é um clássico para a vida. Ele é um livro do século passado, mas ele permanece atual até hoje. O nome é meio estranho, mas não é um livro piegas, assim. Não, é um livro muito bom, muito profundo, muito denso, que vai fazer você repensar a sua vida em vários aspectos. E de podcast, o que você tem escutado que você acha legal? Podcast, eu tenho vários interesses. Quando eu gosto de um assunto, né? Quando eu quero me informar sobre um assunto, eu vou a fundo, vejo tudo sobre o assunto. Então, tem um podcast de moda que eu escuto sempre, que é o do BOF, o Business of Fashion. Mas eu adoro todos os podcasts aqui do G4. Né? Que honra. Eu indico Extremos. Legal. Do é Nardon um ótimo podcast mesmo. E do Alfredo. Inclusive, ela fez uma participação belíssima no Extremos. Foi um ótimo episódio. De fato, é um excelente podcast. Sandra, foi muito bom conversar com você. Sua vida é um exemplo, um papo super leve. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que queiram lidar com todas as coisas da vida de uma forma mais leve e elegante, como você faz. Tenho certeza que você foi um bom exemplo aqui para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente se despedir, e olha que bacana, você falou para mim sobre o chá, que você gosta de tomar chá. Então, por acaso, olha que legal, eu também adoro chá, porque ele tem muitos antioxidantes, nos ajuda a ser mais saudáveis. O meu presente para você... Oba, tem presente. Ainda bate-papo super legal e ainda sai com presente, gente. E muito esse bom. Presente, olha só, ele é da Amazing You, que é o nosso parceiro aqui, com certeza. E elas trabalham... elas entregam chás. Um paraíso para mim. São incríveis os chás. Ganhei um livro também, Ganhei um livro, Chás e a Caneca para tomar os seus chás. E aqui você vai ver que tem chá para cada momento do dia, elas fazem as combinações. Zen. É excelente. Eu gosto bastante desse, relaxa muito, ótimo para os momentos antes de dormir. Amei. Vou consumir todos. Depois você me conta se você gostou. Obrigada demais, Obrigada, pessoal. Thay. Espero vocês na semana que vem. Um abraço. Por fim, se você gostou desse podcast, se tem gostado do nosso podcast aqui, compartilhe com seus amigos. A gente não cobra nada e nunca vai cobrar, mas o nosso incentivo é ver que as pessoas estão vendo sentido e estão, de fato, conseguindo melhorar suas vidas com o nosso trabalho. Muito obrigada e até já!